Quando falamos de fantasia, geralmente pensamos em dragões, espadas, feitiços, mas a verdadeira mágica, se me permite, acontece na estrutura. A acadêmica Farah Mendlesohn define uma categoria fascinante que domina as prateleiras das livrarias há décadas: a fantasia de portal e busca. Pense nisso como uma equação. De um lado, temos o portal. A Alice caindo no buraco, as crianças entrando dentro de um guarda-roupa, ou um recém-descoberto bruxo atravessando a parede do nono e 3/4. O portal é a transição. Ele marca a saída do mundo mundano, chato, cinza, seguro, para o desconhecido. Do outro lado, temos a busca. O herói precisa ir do ponto A ao ponto B para jogar um anel no vulcão, por exemplo. Encontrar uma espada mágica, salvar um príncipe. Embora nem toda história de portal seja uma busca e nem toda busca comece com um portal, a grande maioria das histórias que amamos funde essas duas coisas. E por quê? Porque essa estrutura cria uma posição muito específica para nós. Nesse tipo de história, o protagonista geralmente é ingênuo. Frodo não conhece o mundo fora do condado. Harry não sabe o que é um trouxa, e isso é proposital. Porque se o herói não sabe nada, ele precisa de explicações. E ao explicar para o herói, o autor explica para você. Você está amarrado ao protagonista. Você vê o que ele vê, ouve o que ele ouve, e mais importante, só entende o que ele entende. Nós somos turistas guiados por um mundo estranho. E é exatamente essa dependência que torna a experiência tão imersiva e, ao mesmo tempo, tão controlada. Mas como é que essa ilusão é sustentada por centenas de páginas sem ficar chata? É aqui que entra a regra do clube. Imagine que você entrou em um clube exclusivo, daqueles antigos, com poltrões de couro e lareiras crepitando. Um velho senhor, então, ele senta na sua frente e começa a contar uma história. A regra desse clube é clara: ninguém interrompe o narrador. O que ele diz é verdade absoluta. A história é fechada, selada. A fantasia de portal e busca funciona exatamente assim. Para que você acredite no mundo onde existem orcs, magias e dragões, o autor precisa fechar todas as brechas de dúvida. E como ele faz isso? Ele nos dá um guia. Pense no Gandalf em Senhor dos Anéis, pense em Moraine em A Roda do Tempo. Esses personagens não são apenas magos poderosos, eles são ferramentas narrativas de autoridade. Na fantasia de Portal e Busca, a história ela é encontrada, não debatida. O passado, nesse sentido, ele é fixo. Se está escrito um pergaminho antigo ou se o mago disse, então deve ser verdade. Isso cria um conforto enorme para nós. No mundo real e caótico que nós vivemos, onde não sabemos em quem confiar, a fantasia de busca nos oferece um universo moralmente claro. O mapa no início do livro diz exatamente onde estamos e para onde vamos. Existe um destino, uma profecia, um sentido. E falando em mapas, você já notou como eles são essenciais? Diana Jones, uma autora brilhante, brincava que o mapa de fantasia é basicamente um roteiro de spoiler. Ele fixa a interpretação da paisagem. Ele nos diz, olha, o mundo é assim e nós vamos explorá-lo daqui até ali. Essa estrutura transforma a leitura num diário de viagem. O mundo vai sendo desenrolado diante dos olhos do herói como um tapete. A cada nova cidade, uma nova descrição. A cada nova criatura, existe uma explicação do guia. Isso é diferente do que chamamos de fantasia imersiva, por exemplo, onde o leitor é jogado no meio do caos sem explicações, tendo que se virar para entender as regras do jogo. Na fantasia de busca e portal, nós somos segurados pela mão. É seguro, é nostálgico, é como ouvir uma história em volta de uma fogueira. Mas se o guia é a autoridade, quem é o herói? Muitas vezes, em livros como as Crônicas de Thomas Covenant, o herói é na verdade um veículo para a nossa exploração. Ele é caracterizado não tanto por suas ações complexas, mas por suas reações. A narrativa gasta muito tempo em devaneios. O herói para, olha para a paisagem e pensa sobre como ele mudou, ou como ele se sente inadequado, insatisfeito, deslocado. Isso serve para duas coisas. Primeiro, reforçar que estamos dentro da cabeça dele, e segundo, para nos dizer como devemos nos sentir sobre aquele mundo. E o mundo, nessas histórias, não é apenas cenário, é um personagem moral. Isso vem de uma tradição que remonta a John Bunyan, num livro Peregrino, por exemplo. A geografia é moralizada. O condado, em Senhor dos Anéis, é verde, seguro, bom. Mordor é escuro, estéril, mau. A saúde da terra está ligada à saúde do rei ou à moralidade de quem vive nela. Se o rei é bom, as colheitas são boas. Se o vilão assume, a terra morre, as nuvens cobrem o sol. Então, nesse sentido, a geografia moral ela simplifica as coisas para o leitor. Nós sabemos instintivamente que se o herói está entrando numa floresta escura e retorcida, ele não está apenas entrando numa esfera de perigo físico, mas também de perigo moral. Mas aqui existe uma
pegadinha na estrutura. Porque para que ela funcione, o herói precisa ser mantido em isolamento. Ele é separado do mundo comum e colocado nesse grupo, que é a Sociedade do Anel, por exemplo. Ali dentro, a verdade do guia é a única que importa. Eles não interagem com a política complexa do mundo real. Eles interagem com a lenda. É por isso que muitas vezes essas histórias parecem tão limpas, a ação é nobre, as emoções são descritas com palavras grandiosas, é uma realidade aumentada, onde cada detalhe, cada folha de grama, cada cor de roupa é descrita com a precisão quase pré-rafaelita, como se fosse uma pintura saturada. O autor quer que você veja exatamente o que ele vê, sem muita margem para interpretação. Mas aí que tá. O que acontece quando o autor decide quebrar essas regras? Quando ele decide que o portal não leva a uma lição moral ou que o guia, na verdade, é um grande mentiroso? Aí entramos num território fascinante da subversão. Pense, por exemplo, em A História Sem Fim, do Michael Ende. Começa com um portal clássico, mas logo ali entre o leitor e o herói se desfaz completamente. Em A Cicatriz, Mieville brinca com nossa expectativa de uma busca. Estamos esperando que um herói encontre algo, que uma missão seja cumprida, mas a protagonista, Bella Scodwin, não quer estar lá. Ela é uma anti-heroína que recusa o chamado, ela não confia nos guias, ela lê os livros, mas sabe que eles podem estar errados. Então, diferente da história clássica, onde o passado é sagrado e verdadeiro, nas subversões modernas a história é escrita pelos vencedores. É cheia de mentiras, contradições, o mapa não é confiável, o portal pode ser uma armadilha. Barbara Hamblin nos faz questionar se devemos confiar nos magos só porque eles têm barbas brancas. E isso gera desconforto. Temos que interpretar o mundo nós mesmos. E isso reflete uma mudança na nossa própria sociedade. No século XXI, entendemos que o mundo é cinza, complexo e de que às vezes eu e você somos os verdadeiros monstros. Essa evolução é vital. Se a fantasia ficasse presa apenas na estrutura clássica de Tolkien, ela morreria. Ela precisa se reinventar, questionar suas próprias raízes, transformar o antigo conforto do clube em um agora debate aberto. No final das contas, seja na estrutura clássica e reconfortante de uma Nárnia, onde o bem sempre vence e o inverno sempre acaba, ou nas ruas sujas e complexas de uma nova Crobuzon, a essência do portal permanece a mesma, o desejo de transição. Nós amamos essas histórias não apenas para fugir da realidade, mas para ver a realidade através de lentes diferentes. A fantasia de Busca e Portal nos dá a chance de sermos ingênuos novamente, de olhar para uma árvore e ver um ente, de olhar para um mapa e ver uma promessa, não apenas um emaranhado geográfico. Essa estrutura funciona porque ela mexe com o nosso desejo profundo de sentido. Queremos acreditar que existe uma estrada de tijolos amarelos. Queremos acreditar que se continuarmos andando, se formos fiéis aos nossos companheiros e ouvirmos a sabedoria dos antigos, chegaremos à cidade celestial ou derrotaremos Sauron. É uma retórica poderosa, tanto quanto é uma armadilha narrativa muito forte. E é por isso que ela se torna tão prazerosa. E você? Qual foi o portal que te sugou para dentro da fantasia pela primeira vez? Ou guarda-roupa, plataforma 3/9 quartos? Ou talvez a famosa Toca do Coelho de Alice no País das Maravilhas? Se você gostou desse passeio sobre como as histórias que amamos são construídas, eu tenho alguns pedidos para você. O primeiro deles é que você deixe seu like aqui embaixo. É o nosso pedágio para atravessar o portal deste vídeo. Segundo, inscreva-se aqui no Porta dos Redes. Nossa guilda está crescendo e você não vai querer ficar de fora, te prometo. E terceiro, para que você continue se aprofundando nesse universo tão rico que é a literatura fantástica, tem algum vídeo, alguma recomendação aparecendo na sua tela agora. Muito obrigado por sua companhia nesta jornada. Mantenha os portais abertos. Até a próxima aventura. Pega um copo. É por conta da casa.